boa noite. Vocês já ouviram falar a expressão eminência parda? Bom, caso você nunca tenha ouvido falar da expressão eminência parda, a palavra eminência parda é uma referência a uma metodologia, uma prática usada na França para se manipular um governo. Ou seja, um poder paralelo, um poder que está manipulando o governo. No século XVI, na França, o país foi sacudido por revoltas religiosas, guerras religiosas que vieram da Revolução Protestante. E naquele momento, o mundo em si, naquela época, passou a ser dividido. O mundo cristão passou a ser dividido entre duas vertentes, os cristãos e os reformados. Acontece que na França, o rei da França, ele sempre foi manipulado pela religião. A gente sabe que os reinos europeus, eles sempre foram manipulados pela religião. Na França não era diferente. E o que aconteceu na França? O rei era manipulado por um cardeal. O rei era manipulado pelo cardeal Richelieu. Quem assistiu ou leu algum filme de Alexandre Dumas, como Os Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro, com certeza já ouviram falar do cardeal Richelieu. Era aquele cardeal sorrateiro com uma raposa que manipulava a mente do rei. Alguns pensavam que Richelieu era o mentor intelectual daquele plano de dominação no Reino da França. Mas não. Existia uma figura oculta por trás dele. Essa pessoa era o François Leclerc. Ele era um frei, jamais chegou a cardeal, mas era um homem extremamente inteligente. E era justamente ele que dava as coordenadas intelectuais às quais se conduziria o governo francês. Essa prática dele de trabalhar nas sombras, escondido, sempre por trás dos bastidores, deram a ele o título de eminência parda, ou eminência cinza. Então ele passou a ter esse título, porque ele manipulava tudo. Então ele manipulava o governo, manipulava culturalmente o rei, para que não viesse a ter o ônus dos custos de se reinar. Então ele ficava ali por debaixo dos panos. Trazendo para os nossos dias hoje, a gente pode entender que nós temos um governo no Brasil cujo presidente é uma pessoa extremamente inculta, baixa escolaridade em escola militar, sem senso crítico algum, sem nenhum conhecimento sociológico, e obviamente que ele não tem preparo algum para ser presidente da República. Ele mesmo reconheceu isso essa semana ao dizer que não nasceu para ser presidente. Sendo assim, quem é que está por trás dele? Bom, gente, a gente sabe que existe uma pessoa por trás do presidente da República, um mentor intelectual chamado Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele manipula não só a mente do presidente da República, como manipula também a mente dos seus filhos, tanto que seus filhos são alunos dele. Principalmente o mais novo, o Eduardo Bolsonaro, que viaja para os Estados Unidos a fim de ter aulas com o Olavo de Carvalho. No outro vídeo eu expliquei muito bem que é o Olavo de Carvalho. Trata-se de um conspiracionista, um cara que era astrólogo, que já foi, quando mais novo, internado num hospital psiquiátrico. É um cara que não é professor, não tem curso superior, não tem formação alguma, não tem nenhum diploma, se auto-intitulou professor de filosofia e passou a criar um monte de livros, escrever um monte de livros com ideias conspiracionistas que saem apenas da cabeça dele. O problema é que muitas e muitas pessoas passaram a segui-lo, assim como uma religião. E é como uma religião que ele é tratado, é como uma religião que ele age, é como uma seita. Nós temos exemplos no passado do Jim Jones, do Reverendo Moon. Eram homens que manipulavam milhares de mentes e essas pessoas viviam mentalmente escravas desses homens. Eles dominavam a mente das pessoas. E hoje, com o Olavo de Carvalho, isso não é diferente. Esse governo oculto, essa forma oculta de ele manipular o governo.
No cinema, isso foi romantizado no filme Guerra nas Estrelas, com a figura do Darth Vader, né? Quem é fanático por cinema, como eu, quem gosta principalmente de Star Wars, como eu, vai lembrar muito bem do Darth Vader, né? Aquele cara gigantesco, com aquela capa preta, aquele capacete de samurai, aquela voz grutural. Né? Então, no primeiro filme, a gente acha que ele é o manda-chuva do Império Galáctico, né? Do malvado Império Galáctico. Mas, no decorrer da história, a gente descobre que há uma figura oculta por trás dele, que é o Imperador Palpatine. Nos primeiros episódios do Star Wars, a gente viu o Imperador Palpatine. A gente via o Imperador Palpatine. Desculpem, pessoal, que o telefone tocou. Nós vimos o Imperador Palpatine como uma figura sombria, uma figura oculta, né? E aos tempos, no decorrer dos filmes, ele foi tomando forma, ele foi aparecendo, né? Não sei se vocês assistiram as últimas versões de Star Wars, né, o episódio 1, 2, 3, aparece ele como uma pessoa boa, uma pessoa bem intencionada, né? E mais tarde ficou claro que quem mandava em tudo intelectualmente era o Imperador Palpatine. Ele realmente mandava em tudo, né? Ele coordenava o Império, ele coordenava tudo, ele mandava em tudo. Ele era o mentor intelectual de tudo. Na história, nós tivemos um outro exemplo durante o reinado do czar Nicolau II na Rússia, antes da Revolução Bolchevique, que foi o Rasputin. O Rasputin era um místico, né, um religioso místico que tinha, segundo alguns acreditavam, ele tinha poderes sobrenaturais e ele manipulava a família do czar, principalmente a esposa dele, né? E ele planejava muitas coisas, né? Ele planejava muitas coisas ali, ele manipulava a mente do imperador. E tanto que durante a Revolução Bolchevique, um pouquinho antes, ele foi assassinado, né? Demorou para morrer, porque o homem era tão ruim que nem morrer, ele morreu quase, né? Demorou muito para ele morrer. Então, gente, a gente tem que entender o seguinte, que a história ela é cíclica. Ao mesmo tempo que ela é linear, que ela corre para frente, ela se repete, né? As coisas voltam a acontecer. E hoje nós temos no Brasil o Olavo de Carvalho. Ele está aqui promovendo uma guerra cultural no Brasil, certo? E essa guerra cultural do Brasil, ela tem as mesmas características da guerra do Hitler. Hitler também promoveu uma guerra cultural na Alemanha quando ele assumiu o poder, né, do Partido Nacional Socialista, né, um partido nazista que era dos trabalhadores e virou nazista. Ele criou uma guerra cultural, ele mandou queimar livros, né? Então, em 1933, quando ele assumiu o poder, ele fez uma grande queima de fogueiras, proibiu que escritores de outros países, principalmente de vertente socialista, marxista, fossem lidos, né, pelos alemães, entendeu? Então, as pessoas acreditavam apenas naquilo que ele falava, naquilo que Hitler falava, aquilo era verdade. Tudo aquilo que era contra a ideia do Hitler era absurdo, né? Então quem não concordava com Hitler era chamado de comunista. Hoje, gente, não é diferente. A hegemonia de pensamento está tão forte em relação ao Olavo de Carvalho na mente das pessoas nesse país, né, as pessoas da extrema-direita, que qualquer um que discorde do Olavo de Carvalho é chamado de comunista, sabe? É desclassificado na hora. Bom, gente, por que eu estou falando tanto do Olavo de Carvalho, né? Primeiramente porque o tema principal desse vídeo que eu estou fazendo agora é sobre uma organização que surgiu no Brasil, que se diz cultural, mas não tem nada de cultura, chamada Brasil Paralelo. Eu e muitos outros chamam de Brasil Paralerdos. Tá? O que é o Brasil Paralelo? Gente, o Brasil Paralelo ele é um dos braços da nova ordem cultural imposta pelo Olavo de Carvalho no Brasil. Né? Então, temos aqui três jovens editores que produzem vídeos. Eles produzem vídeos e cujo conteúdo ideológico é inspirado na doutrina da segurança nacional e do revisionismo histórico. Eles criaram recentemente um documentário chamado 1964, Entre Livros e Armas, né? Revolução, coisa assim.
Bom, eu ia comentar, ia fazer um vídeo comentando esse documentário, mas eu ainda não acabei de ler, de assistir, porque eu estou assistindo com calma, porque eu estou pontuando ele. Então acho primeiro interessante, como professor de história, eu me sinto na obrigação de produzir um vídeo, né, fazer uma live, né, explicando o que é, primeiramente, o Brasil Paralelo, o que envolve o Brasil Paralelo, para depois tratar diretamente do vídeo que ele produziu. É um vídeo revisionista que diz que não houve golpe, houve uma revolução, houve um contragolpe, não houve ditadura. Bom, é uma coisa absurda, gente, uma coisa absurda. Depois eles se contradizem, reconhecem que houve ditadura, é uma coisa surreal, tá? Mas eu prometo que eu vou fazer o vídeo e vou tratar ele com mais detalhes, né? Esse Brasil Paralelo, gente, ele é um programa que as pessoas pagam, né? Ele, digamos assim, ele é 80% erro e 20% de manipulação mental, sabe? Ele é um projeto que ele é feito com aulas, palestras, cursos, vídeos, né? Onde eles manipulam a mente das pessoas, tá? Eles manipulam a mente das pessoas. E como é feito isso daí? Bom, é um projeto patrocinado por empresários, patrocinado por políticos, tá? Esse projeto ele tem um único interesse: desconstruir a história. Mas o objetivo em si não é a história. O objetivo é criar uma história paralela que visa nada mais, nada menos que construir uma outra narrativa que mude culturalmente a forma de pensar do povo brasileiro, para que essa forma de pensar seja totalmente moldada aos interesses de uma ideologia criada pelo Olavo de Carvalho. Ideologia essa de extrema-direita, que tem como principal financiador empresários políticos que visam o domínio intelectual das pessoas, porque o domínio social, econômico já possuem. Então agora querem dominar intelectualmente as pessoas, né? Recentemente, acho que na semana passada, esses 3 editores do Brasil Paralelo, eles foram no programa Pânico da Jovem Pan. Eu assisti. Eu comecei a rir porque, gente, eles disseram no programa Pânico que eles são contra todo tipo de qualquer ideologia, né? Porque o objetivo das ideologias é manipular as pessoas. E todas as ideologias têm como objetivo lapidar a verdade lapidar a realidade para que elas possam se encaixar nos seus contextos ideológicos. Gente, é justamente isso que o Brasil Paralelo faz. Eles mudam a realidade, né? Eles criam uma ideia ilusória, uma história ilusória falsa, para adaptar a ideologia do Olavo de Carvalho. Então você vê a desonestidade intelectual deles, né? Em ir num programa e dizer uma coisa dessa. Eles se disseram isentos. Gente, como dizia o falecido Paulo Freire, uma frase muito interessante dele, que é impossível você ensinar sem uma base ideológica, porque tudo é ideologia. Mas o importante é você ver se a sua ideologia ela é inclusiva ou se ela é excludente. Entenderam? Então é impossível você criar algo que não esteja ligado a uma ideologia. Tudo, absolutamente tudo, está ligado a uma ideologia. Principalmente aquilo que eles falam. E eu ri muito no final que o Emílio, né, o apresentador Emílio da Jovem Pan, ele disse que as massas não querem ouvir a verdade. Elas querem ser enganadas. Bom, nesse ponto eu concordo com o Emílio, porque a verdade está nos livros, gente. Tá? Os livros existem justamente para isso. Há referências históricas, há pesquisa, há embasamento científico. Mas para esses seguidores do Brasil Paralelo e os discípulos do Olavo de Carvalho, os livros mentem. Apenas quem diz a verdade é o Olavo de Carvalho. Você está entendendo? Olha só a que ponto nós chegamos, gente. Né? Então hoje eles acreditam que a verdade está apenas com o Olavo de Carvalho, que todo mundo mente. Então se você é contra o Olavo de Carvalho, você é atacado. Você é rotulado como comunista.
Bom, como é a estrutura do Brasil Paralelo? Bem, o Brasil Paralelo, ele possui uma grande estrutura, porque ele tem um grande aporte financeiro, tá? Como eu citei, são políticos, são empresários que bancam eles. Reforçando, eles não têm compromisso nenhum com a história. O que eles querem é mudar a história. Eles querem manipular a história para atender interesses financeiros, interesses de poder, de dominação de poder, né? Então eles possuem uma estrutura cinematográfica muito grande, formidável até, né? Bem equipados, né? Eles têm grandes equipamentos, eles têm dinheiro para pagar grandes profissionais para fazer a parte da iconografia, a parte do design gráfico, a parte da produção, da filmagem. Com certeza eles têm os melhores equipamentos de filmagem, né? Então realmente eles não estão para brincadeira, né? Eles têm ali um grande respaldo financeiro para fazer as suas produções, tá? Porque eu assisti e vi que o negócio é profissional, embora fraudulento, intelectualmente. Qual é o argumento então que eles usam? Eles acusam a academia, as universidades, os professores, de possuírem apenas um viés de esquerda, um viés marxista, um viés doutrinador. Então eles procuram desconstruir isso, né? Eles querem mostrar uma outra verdade, eles querem dizer que os professores escondem dos alunos a verdade, né? Que é tudo mentira. Bom, a verdade que os professores dizem em sala de aula, ela está documentada nos livros, gente. E os livros são de domínio público, qualquer um pode ler, sabe? Todo o conhecimento acadêmico disponível, conhecimento humano que nós temos, ela está nos livros com referências bibliográficas. Então é de livre acesso, de domínio público, para qualquer um ir lá pesquisar. Por exemplo, dizem que os professores esconderam a verdade sobre a ditadura. Gente, não há o que esconder, né? Há documentos, há vítimas, há relatos, há tudo sobre a ditadura. Quem realmente esconde a verdade é o Estado, porque ele não abre os arquivos da ditadura. Quando questionado se abriria ou não os arquivos da ditadura, o presidente Jair Bolsonaro disse que o que passou, passou, né? O que passou, passou. Então, gente, a gente vê aí quem é que está escondendo a verdade, né? Não há ninguém mais interessado na verdade que os historiadores. Os historiadores estão loucos para que se abra os arquivos da ditadura para terem acesso, para continuarem a escrever a história da época, né? Mas não estão deixando fazer isso, né? Então nós temos aí registros de vítimas de tortura, de assassinato, pessoas desaparecidas, né? Então eles querem promover a ideia de que a ditadura foi boa, né? Que ela foi branda, que ela não foi tão ruim assim. Então eles foram tão sádicos que eles lançaram o documentário no dia 31 de março, né? Eu fiz um outro vídeo dizendo que quem comemora o dia 31 de março está comemorando a tortura, está comemorando o assassinato, né? E até citei ali o exemplo do coronel militar aviador Alfeu Alcântara Monteiro, que foi a primeira vítima reconhecida pelo Ministério Público da ditadura militar. Ele era um militar legalista, ou seja, ele se negou a descumprir a Constituição e assassinar o João Goulart. E por não ter assassinado o João Goulart, ele foi considerado comunista, né, taxado como comunista, não diferente de hoje, e foi assassinado pelo sobrinho do Castelo Branco, que era superior dele. Então ele foi aqui mostrado como a primeira vítima, né, da ditadura militar. E eles promovem, gente, um negacionismo, um revisionismo abjeto, sabe? Eles tentam mostrar que o nazismo é de esquerda, tentam negar a ditadura militar, e para isso eles não têm nenhum respaldo científico. Eles lançaram um documentário com supostos documentos que encontraram lá fora. Bom, eu não vou comentar diretamente porque eu não terminei de ver ainda, mas eu vou voltar, como disse, fazer o vídeo e vou comentar com vocês, né? E, gente, justamente essas ideias absurdas, esse negacionismo, isso ajudou, né, o Bolsonaro a se eleger, juntamente com a facada fake, né? Juntamente com as milhares de fake news que ele promoveu com o auxílio do Steve Bannon, lá dos Estados Unidos, que elegeu o Trump. Bom, quem é o elenco do Brasil Paralelo, né? Ali tem as figuras, os atores que participam, né? A estrela principal é Olavo de Carvalho, né? É um filósofo pobre que vive pedindo dinheiro no Facebook porque está falido, né?
ele está falido, já fiz um vídeo falando sobre isso, que ele está devendo dinheiro para o fisco nos Estados Unidos, né? E ele andou pedindo dinheiro para os seus discípulos, né? Na verdade, ele fez isso porque ele queria um cargo público, como eu citei, ele queria ser diplomata do Brasil, né? Embaixador do Brasil, aliás, nos Estados Unidos, e não conseguiu esse cargo porque ele não tem curso superior. Então ele nomeou o Vélez como ministro da Educação, uma forma de ele conseguir alguma coisa, alguma mamata, alguma renda. Também não conseguiu, por isso ele se revoltou com o Vélez, por isso o Vélez foi demitido, por ordem, claro, do Olavo de Carvalho. E nós também vemos que ele tem inimigos no Brasil, que são os militares, né? O Mourão e os demais estão contra ele, e o Mourão impediu qualquer envio de dinheiro para ele. Por isso que ele começou a xingar o Mourão, por isso que ele começou a xingar todos os outros militares, porque os militares estão barrando ele, né? Então nem tudo é rosas no reino do Olavo de Carvalho, né? Não está tão fácil assim, né? Bom, o Olavo de Carvalho, gente, segundo os grandes filósofos especialistas do Brasil, né, como Paulo Giraldelli e muitos outros, ele não sabe ler Platão e ele não entende Kant, né? Ele disse que a perseguição dos iranianos com os cristãos foi causada pela obra de Kant, né? Então ele foi desmascarado por vários professores com doutorado, com diploma, né? Que ele realmente não é filósofo coisa nenhuma, ele não entende nada de filosofia, né? Ele é apenas um paroleiro ou um autodidata frustrado, né? Então ele cumpre então o papel de ancião, de grande sábio dessa garotada louca aí. Temos em seguida o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo de direita, né? Um cara ridículo, que primeiramente ele era a favor da escola sem partido, fazia vídeos defendendo a escola sem partido, fez um vídeo defendendo o Olavo de Carvalho, mas depois levou um esporro do Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho é uma cobra traiçoeira, ele vive esculachando todo mundo que discorda dele em algum aspecto. Depois o Pondé voltou atrás e disse que é a favor, que não exista escola sem partido, que é contra a escola sem partido, né? Luiz Felipe Pondé, que foi contra a instituição da cátedra de Foucault, né, do ensino de Foucault na PUC, porque ele acha que Foucault é comunista, ele não aceitou Foucault lá, perseguiu professores de esquerda. Enfim, é um cara que vai na TV e só fala besteira, ele gosta de aparecer. Outro dia eu vi ele no programa Roda Viva dizendo que Jesus Cristo se envolveu com mulheres. Eu não sei de onde esse cara pensou isso, que Jesus Cristo teve mulheres na vida dele. Sabe, é um cretino, é um desqualificado. Ele jamais leu Karl Marx, ele critica Karl Marx, mas não estudou Karl Marx, ficou comprovado isso. Ele jamais estudou Paulo Freire, ele disse que Paulo Freire, na sua obra, tem relatos do Paulo Freire, que Paulo Freire, encorajava o ensino da educação sexual na escola. Paulo Freire jamais falou sobre educação sexual na escola, pra você ver como o cara é um verdadeiro cretino, né? É um falsário intelectual, né? Temos o Rodrigo Constantino, que é aquele ex-colunista da revista Veja, né? É um cara medíocre que, na área dele, eu posso dizer, porque eu não sou da área dele, mas segundo os que estão na área dele, é um cara medíocre, né? Porque ele até passou vergonha pública debatendo com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes desconstruiu absolutamente todas as teses dele em economia, e ele é um cara bem reaça, né? Um cara bem de direita, né? E ele é um cara desonesto intelectualmente, porque ele escreveu um livro que é esse daqui, ó. A Esquerda Caviar. Diferente de vocês, né, reaças, né, bolsomínios, olavetes, eu leio livros antagônicos àquilo que eu acredito. Eu procuro conhecer o outro lado, eu procuro estudar o outro lado, certo? Então eu li esse livro aqui. E esse livro aqui é uma tremenda babaquice, porque ele engessa toda a esquerda como uma coisa só. Ele desconsidera que na esquerda, além das vertentes mais radicais, existem outras vertentes como a social-democracia, que é a vertente que eu acredito, que eu defendo, né? Eu não sou marxista, me considero um social-democrata, estou à esquerda, não confunda a social-democracia que eu acredito com o PSDB, essa porcaria do Brasil. A social-democracia que eu acredito é a que permita que se tenha, que defenda o bem-estar social do Brasil, né? É uma visão que, obviamente, não acaba com o capitalismo, porque é impossível você acabar com o capitalismo, mas luta para que
haja taxação das grandes fortunas, que o rico não fique mais rico e o pobre não fique mais pobre. Que o Estado interfira, sim, na economia, que o Estado tenha, sim, programas sociais visando a justiça social. É isso que eu acredito. E esse cretino aqui, ele generaliza toda a esquerda como uma coisa só. Entendeu? Então, para aqueles que não sabem o que é esquerda e o que é direita, acha que esquerda é só ser comunista, esse babaca fala que uma pessoa que é de esquerda não pode ter um Nike, por exemplo, não pode ter um carro bom, sendo que Karl Marx jamais pregou que as pessoas devem fazer voto de pobreza. Quem pregou voto de pobreza foi Jesus Cristo. Karl Marx pregava que as pessoas deveriam usufruir o seu trabalho. É isso que o Marx falava, certo? Porque as pessoas eram exploradas. Karl Marx defendia que a pessoa devia ganhar até mais. E ganhando até mais, ela podia consumir o fruto do seu trabalho. Então a gente vê como esse cara aqui, ó, nesse livro aqui, ó, ele é um verdadeiro desonesto, tá? Eu li, viu? Tá? Então procurem ler livros de esquerda para entender o que é esquerda antes de falar asneira, viu, gente? Tá? Então é isso, gente. Então esse cara aí é um verdadeiro desonesto intelectual, né? Além dele tem o Lobão, aquele cantor que eu particularmente gosto muito das músicas do Lobão, mas a pessoa dele eu acho um cara muito babaca, muito retardado, um cara que usou droga até não poder mais, parecia que ia cheirar as cinzas do pai, igual o Keith Richards, o Rolling Stones, e agora se diz um conservador de direita, né? Babaca. O outro cara é o Leandro Narlock. Gente, vocês veem, ó, eu tenho o livro dele, ó, Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil. Eu tenho e eu li, tá? Eu leio livros do outro lado para poder falar, tá bom? Eu tenho, eu li, tá? Eu ganhei esse livro de presente, li, mas sabe para quê? Peso de porta, não serve para bosta nenhuma. É um livro tendencioso, é um livro ridículo, é um livro medíocre, sabe? É um livro que não presta para nada. É um grande desserviço intelectual, até porque esse cara não é historiador, esse cara é um jornalista, é um babaca, faz parte do Brasil Paralelo, né? Como eu citei aqui. Né? A Joyce Hasselman, Joyce Hasselman, a Peppa Pig, né? A Miss Pig, aquela coisa linda lá, né? Aquela jornalista que já foi da revista Veja, e tem mais de 60 processos de plágio. Ela é plagiadora, ela copia matéria de jornalistas. Perguntem, olhem no YouTube e vejam o que o Geraldo Azevedo fala dela. Como o Geraldo Azevedo desmascara essa mulher. Ela é um embuste. Tá? Ela criticava o Rodrigo Maia, detonava o Rodrigo Maia, e agora está lá lambendo o pé do Rodrigo Maia, pedindo carro blindado para o Rodrigo Maia, porque está sendo ameaçada. Né? Ah, meu Deus do céu, é uma pessoa extremamente ridícula, sem credibilidade nenhuma, uma mulher extremamente ignorante, uma pessoa que fala uma coisa, na semana seguinte já fala outra, passa uma vergonha atrás da outra. Recentemente ela teve uma briga aí com o Kim Kataguiri aí, aquele japonesinho retardado lá que disse que Karl Marx estava vivo na Segunda Guerra Mundial e viu o comunismo, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, meu pai. Né? Nando Moura. Preciso falar muito, né, gente? Nando Moura, né? O Olavinho Júnior, né? O Olavinho Neto, né? Aquele roqueirinho fracassado, né? Assim como Hitler não conseguiu ser pintor, ficou fracassado, revoltadinho e fez a merda que fez. O Olavo de Carvalho não conseguiu ser nada, não conseguiu ser filósofo, ficou revoltadinho e fez a merda que fez. O Nando Moura é um músico fracassado, é um babaca que passa vergonha. Todos os youtubers detonam e desconstroem ele porque ele só fala asneira. Ele propaga cada vez mais fake news. O canal dele foi desmonetizado, ele não ganha mais dinheiro com o canal dele no YouTube por tanta fake news que ele propaga. O YouTube foi lá e tirou a monetização. E aí foram lá e ele começou a chorar dizendo que estava sendo censurado. Peraí, censurado por quê? Se o YouTube é uma empresa americana, né? O YouTube é uma empresa americana, uma empresa capitalista. O interesse do YouTube é o quê? Ganhar dinheiro, mas se censurou ele porque o YouTube, ele estava manchando o nome da empresa com tanta mentira. Essas empresas existem um padrão de qualidade, então esse cara estava manchando o padrão de qualidade. E recentemente, quem apareceu no Brasil Paralelo, gente? Jair Bolsonaro e seus filhos, gente. Né? Ah, meu Deus do céu. Carluxo, né? O Carluxo do Poodle e do primo que é primo só dele, não é primo dos irmãos dele, né? O Eduardo Bolsonaro, né? Que tem um micropênis lá que
que só fala asneira, que também é aluno do Olavo de Carvalho, enfim, gente. Olha o time do Brasil Paralelo, né? Olha o elenco que vai lá, o elenco principal, tem os coadjuvantes. Então essas são as pessoas que compõem o Brasil Paralelo. E aqueles 3 cretinos vão na Jovem Pan dizer que não há ideologia no Brasil Paralelo, que é um projeto neutro, que visa apenas o conhecimento. Gente, conhecimento com essa corja de canalhas, de mentirosos, de falsos, gente. Isso aí é atentar contra a inteligência de qualquer um. Mas se bem que quem ouve, quem lê isso daí, obviamente não tem inteligência nenhuma. Então, acredita piamente, né? Qual que é o objetivo, então, do Brasil Paralelo? Gente, é propagar inverdades, né? Como o marxismo cultural, né? Então, hoje a gente vive falar, o marxismo cultural, o Brasil está sendo comunizado por uma ideologia marxista. Gente, pelo amor de Deus, o marxismo cultural surgiu por quê? Na Segunda Guerra Mundial, os intelectuais de esquerdas, né, comunistas, da escola de Frankfurt, na Alemanha, eles fugiram para os Estados Unidos, né? E lá tinha um senador, o McCarthy, que depois começou a ver comunismo em tudo. Viu que começou a dizer que eles estavam influenciando o país, né? Estavam influenciando o país e começou então o macartismo, a caça às bruxas. E foram procurar, não tinha nada, gente. Foi uma verdadeira operação Iraque, não tinha arma química nenhuma. Aconteceu que no final o McCarthy morreu sozinho, solitário e fracassado, tá? O macartismo não deu em nada, tá? Foi um peido, fez barulho, fedeu e acabou. Não conseguiu provar nada de marxismo cultural nos Estados Unidos. Só que o Olavo de Carvalho, ele resgatou a ideia do McCarthy e trouxe para o Brasil. Aqui tudo que é porcaria antiga traz para cá como novidade. O povo adora, o povo acha o máximo, né? E outra coisa também que o Olavo de Carvalho usa como embasamento na sua ideologia fétida é o gramscismo cultural, né? Então ele diz que o Antônio Gramsci criou uma ideologia que vai hegemonizar culturalmente o povo e todo mundo vai ser marxista, gente. Isso é uma grande mentira. Não há nenhuma prova histórica. Podem ler, porque eu li o livro da direita, então eu sugiro que vocês leiam os livros da esquerda. Sugiro que vocês leiam Antônio Gramsci e me provem aonde Gramsci tinha algum complô com judeus, com industriais, com comunistas, para fazer uma dominação intelectual comunista no mundo, gente. Me provem isso. Sabe? Vocês realmente não leram absolutamente nada. Vocês não vão atrás de fontes, vocês não lêem as fontes bases. Vocês acreditam apenas aquilo que o Olavo de Carvalho fala e toma isso como verdade absoluta. Gente, vamos evoluir, vamos crescer. Isso é uma grande mentira, né? Quem foi Antônio Gramsci? Antônio Gramsci foi um deputado italiano muito inteligente, muito irônico e muito sarcástico, e nos seus discursos, muitas vezes, ele ironizava Benito Mussolini. Benito Mussolini tinha uma raiva visceral dele. Quando tomou o poder, Mussolini mandou prender o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci ficou preso até quase os últimos dias de vida dele, sabe? E na prisão, o Antônio Gramsci, ele fez uma obra, né? Ele escreveu um livro sobre uma reflexão que ele tinha, porque ele queria entender por que os liberais estavam tomando o poder intelectual na Itália, na Europa, naquela época, né? Porque o humanismo estava ficando de lado, né? Então, ele, na sua conclusão, ele entendeu que existiam intelectuais orgânicos e que o processo que levou à hegemonia que estava tendo do liberalismo durou 500 anos. Então, é um processo muito longo que teve intelectuais orgânicos. Por que orgânicos? Gente, o coração participa do seu organismo. Se o coração bate, o organismo funciona. E isso leva anos. Então ele quis dizer que, na tese dele, intelectuais orgânicos participaram da história, da vida prática das pessoas, da vida cultural das pessoas, e, em unanimidade, levou a sociedade a aceitar o liberalismo e a implantar o liberalismo como uma coisa majoritária no mundo. Vocês estão entendendo? E o Antônio Gramsci, ele questionou se o marxismo também poderia fazer isso, se seria possível, né, intelectuais orgânicos marxistas desenvolverem teorias dialéticas que levassem a sociedade proletária a uma hegemonia cultural. Isso foi apenas uma tese,
mas ele mesmo chegou à conclusão de que a curto prazo isso seria impossível, isso levaria séculos. Ele disse que isso não aconteceria com o marxismo, gente. Olha a visão do cara. Ele mesmo negou isso. Vocês estão entendendo? Ele até mesmo refutou Lenin, porque Lenin dizia que Lenin acreditava que a revolução poderia ser feita, né? Então, também não foi. Então, quer dizer, o único que acreditava que se podia fazer uma revolução cultural e influenciar as pessoas era Lenin. E o imbecil do Olavo de Carvalho fala do marxismo cultural, como se Karl Marx tivesse alguma coisa a ver com isso. Gente, Karl Marx nunca falou disso. As obras dele foram sobre economia, sabe? Não como comportamento, né? Gramsci também não. Então ele acusa pessoas que não tem nada a ver. O único que defendeu isso foi o Lenin. E não deu certo, né? Porque o mundo não é comunista. Aliás, o comunismo acabou em 1989, 90, né? Com a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, com a abertura, a perestroika, né? Que era a Glasnost, depois veio a perestroika lá, com Mikhail Gorbachev, né? Então esse cara, gente, ele aproveita que o brasileiro ele não tem cultura, o brasileiro não conhece, é desinformado, não conhece história, e ele começa a pegar essas histórias do passado, manipular todas elas, criar um bojo só e lançar como uma teoria de conspiração que acaba se tornando uma verdade absoluta. E o povo passa a acreditar porque o povo não vai questionar. Eu até lembrei aqui de um relato da Bíblia, né, do Novo Testamento. Olha só que interessante, na carta, acho que é aos Coríntios, né, não lembro se era os Coríntios ou os Efésios, mas o apóstolo Paulo, ele elogia as pessoas, porque ele pregava para as pessoas, ele falava as coisas para as pessoas, das escrituras. Depois que ele ia embora, as pessoas iam lá nas escrituras para confirmar se aquilo que ele estava falando era verdade. Vocês estão entendendo? As pessoas iam confirmar se era verdade. Olha só, naquela época, olha a visão. Hoje não. O Olavo de Carvalho fala a verdade absoluta, todo mundo acredita, ninguém duvida, ninguém questiona de nada. Eu posso falar, gente, porque eu fui, há muito tempo atrás, seguidor do Olavo de Carvalho. Eu assisti os vídeos dele desde 2007, por aí. Aquele programa que ele tinha no YouTube, Outspeak. Eu achava interessante, porque era um velho que era revoltado, que falava palavrão na época. Eu falei, nossa, o cara tá revoltado, vamos ver o que ele tá falando. E realmente não estava inteirado dessas coisas, comecei a achar legal. Depois eu entrei numa comunidade no Orkut, chamada Olavo de Carvalho nos odeia. Ali eu comecei a entender o que era o Olavo de Carvalho, como ele é louco. As teorias de conspiração dele, as loucuras dele. Vocês estão entendendo? Então não é de agora que eu conheço o Olavo de Carvalho. Eu conheço o Olavo de Carvalho há muito tempo, gente. Há muito tempo. Por isso que não me surpreende nada do que ele está fazendo. Sabe? As pessoas estão conhecendo ele agora. Eu conheço ele há muito tempo. Sabe? Qual que é a metodologia, então, voltando aqui ao Brasil Paralelo, qual que é a metodologia que o Brasil Paralelo usa nos seus vídeos, né? Gente, eles usam uma técnica americana de iconografia, de bombardear as pessoas com informações. Então eles, nos vídeos deles, há um pouco de fala, depois eles começam a mandar um monte de imagens aleatórias à exaustão. Teve um livro lá que eu vi, um vídeo que eu vi do Brasil Paralelo, em que o Stalin falava sobre a queda moral dos Estados Unidos, e de repente a tela é invadida por um monte de imagens desconexas, frases desconexas, bombardeio, aí aparecia o Obama, aí aparecia outras pessoas, sabe? E mais morte, mais guerra. Aí depois de um monte de explosão, aparecia uma frase assim: esse é o comunismo. Milhões de mortos. Não tinha explicação nenhuma. Vocês estão entendendo? Então, é uma coisa assim, de manipulação, como mensagem subliminar, porque eles vão lançando as imagens, e não dá tempo da pessoa raciocinar, mas o que é essa imagem? O que está falando com isso? Fora o fato de ocultarem as verdades, né? Tem um episódio lá chamado Vera Cruz, que o Olavo de Carvalho, ele elogia demais os portugueses, nas suas técnicas de navegação, aquela coisa toda, mas ele não fala que os portugueses, os espanhóis, os povos ibéricos, aprenderam as técnicas de navegação com os muçulmanos, com os mouros, quando eles invadiram a Península Ibérica na época dos visigodos, que pediram auxílio a eles.
Eles ensinaram as técnicas de matemática, de medicina, de astronomia, que possibilitou o desenvolvimento da navegação, que possibilitou que eles viajassem para cá. Ele não fala, porque agora ele é anti-muçulmano. Só que quem conhece Olavo de Carvalho sabe que ele era muçulmano, gente. O passado dele é que ele era muçulmano. Ele teve 3 mulheres ao mesmo tempo. Ele tinha uma seita islâmica. Inclusive parece que um dos filhos dele ainda é muçulmano. E hoje ele renega tudo isso. Porque hoje ele é conservador, ele é de direita, ele é cristão, né? Fica fazendo oração pro padre Santo Antônio de Pretotila, aquelas coisas doidas dele lá. Eu nunca vi um filósofo acreditar tanto na metafísica, sendo que o filósofo questiona a verdade, né? E ele tem tanta certeza da verdade. Bom, então não sei, né? Como é que é a metodologia que esse cara emprega, né? Muito bem, né? Bom, essa forma, gente, de ensinar, né, essa metodologia do Brasil Paralelo, de se fazer os vídeos e dizer a verdade que eles dizem que está oculta, eles criam no telespectador a visão de que o telespectador ele pode ver apenas pelo buraco da fechadura. Né? Porque está tudo escondido, tudo oculto. Aí de repente tem um buraquinho na fechadura, um buraquinho na parede, o cara vai lá e olha, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, nossa, tudo isso foi oculto de mim, tá entendendo? Eles dão essa ideia, eles falam isso. O marketing deles é dizer que você foi enganado, né? Que existe um outro mundo, né? Isso me lembra muito, gente, vou fazer uma analogia aqui de um clipe do YouTube que eu acho fantástico, eu adoro o YouTube. É um clipe musical que usa mais ou menos essa técnica. A música se chama, deixa eu ver aqui, Even Better Than the Real Thing, tá? Traduzindo, ainda melhor que a coisa real. Olha só! Se vocês verem o clipe, é um clipe muito louco, psicodélico, que uma câmera fica girando e o Bono Vox está cantando e ao mesmo tempo vai aparecendo um monte de imagens desconexas da Titiolina, um monte de imagens da MTV, um monte de coisa, um monte de informações, várias frases que você não consegue entender, mas você está assistindo porque está achando legal, o impacto visual que aquilo gera em você é muito legal, te deixa preso no videoclipe. E no final aparece uma frase assim, Watch More TV, ou seja, assista mais TV. Eu achei fantástica a sacada do YouTube, porque nesse clipe ele mostra o poder de hipnotização que a TV tem sobre as pessoas. Vocês estão entendendo? Essa técnica ela é usada a exaustão nos Estados Unidos, porque lá é um país muito consumista. Então eles criam esse marketing, esse jogo de imagens desconexas, que não dá tempo do cara pensar, quando o cara vai ver o cara já está comprando, sabe? E eles empregam essa mesma tática nesse programa dele, Brasil Paralelo, né? Porque o clipe do YouTube mostra um monte de imbecilidades. E essas imbecilidades agradam as pessoas, né? E, bom, é praticamente isso, gente. É manipulação total, sabe? E por que se chama Brasil Paralelo, né? Ou, como eu gosto de dizer, Brasil Paralerdos, né? Ou Brasil Paralelos, lesos, como disseram aí em cima. Né? Gente, vocês me desculpem, eu não estou respondendo os comentários, porque senão eu divago, entendeu? Porque o texto é meio longo e eu não quero me distrair, senão me perco, beleza? Mas no próximo a gente conversa melhor, tá? Bom, por que é Brasil Paralelo? Quando a gente vai falar do pensamento do campo metafísico envolvendo fé, crença, né? A ideia principal para você manipular as pessoas é de que as coisas não são aquilo que elas veem. Existe uma verdade oculta por trás, né? Isso foi muito aplicado no cinema, no filme Matrix. Né? Eu amo esse filme, sou cinéfilo, adoro esse filme. E é um filme que fala sobre pessoas que estão dormindo. E elas estão conectadas a máquinas que criam um mundo virtual. Então essas pessoas são desconectadas da máquina através de um programa de computador. E essas pessoas são levadas de volta à vida real. E quando elas acordam na vida real, elas estão no mundo pós-apocalíptico e descobrem que elas estão sendo apenas usadas como combustível para manter as máquinas vivas, né? Então os fluidos corporais das pessoas, a energia mental do cérebro, a energia elétrica do cérebro delas, é o que mantém as células, as máquinas do universo, do planeta vivas. E essas pessoas são alimentadas através de fluidos corporais de outras pessoas que se decompõem, uma coisa meio nojenta. Mas basicamente é meio isso, né? E os criadores da Matrix, justamente, eles criaram, claro que essa é uma teoria antiga, mas eles magnificamente levaram para o cinema de forma magistral. Então quem vê o filme fala, caramba, será que eu aqui na vida real também não estou numa Matrix?
Será que a vida real é verdadeira? Né? Será que eu não estou sendo manipulado? Então as pessoas começam a pensar nisso. Né? E essa técnica, pessoal, ela é muito utilizada nas religiões cristãs, principalmente algumas seitas evangélicas. Né? Porque eles dizem que vocês estão sendo manipulados, o mundo é do diabo. Então eles começam a ver o diabo em tudo. Né? Se vocês olharem vários sites na internet, tem um site chamado A Espada do Espírito.et. Gente, há uns 15 anos atrás eu entrei nesse site. No começo eu falei, caramba, que louco, né? Os caras estão... Gente, é um absurdo de teoria de conspiração. Eu vou postar o link se tiver aberto o site, vocês vão ver. Tudo para eles é conspiração, é Illuminati, é maçonaria, é nova ordem mundial, é um monte de coisa, de satanismo, só falam dessas coisas. E o pessoal religioso acredita piamente nisso daí. Né? E nós vimos também, tem um maluco aí que tem um site no YouTube, né, que eu e meu amigo Felipe, a gente vive dando risada, o Felipe Soares, né, chama Verdade Oculta, né, que o cara só fala sobre teorias de conspiração, Illuminati, sabe, nova ordem mundial, governo oculto, diminuição da população mundial, aquecimento global, tudo é conspiração. Gente, vocês ficam loucos de ver tanta loucura, tanta demência. E isso cria nas pessoas uma histeria coletiva. As pessoas ficam apavoradas. Então não é à toa que eles criaram um monte de vídeos no YouTube atribuindo tudo ao diabo. Eles pegavam desenhos da Disney dizendo que os desenhos eram de homossexuais, figuras da Disney com imagens satânicas. Então, nas religiões, essas seitas evangélicas, eles veem o diabo em tudo. Vocês estão entendendo? Então, o Brasil Paralelo usa essa mesma técnica, gente. Essa mesma técnica hoje com as pessoas. O que eles dizem? Que tudo é comunismo, eles veem comunismo em tudo. O PT destruiu a cultura, o PT destruiu a moral cristã, o PT destruiu a família, a liberdade sexual que tem hoje é culpa do PT. Gente, pelo amor de Deus, sempre existiu gay, lésbica, né, travestis, desde a Roma Antiga, desde que o mundo é mundo, existiu homossexuais. A homossexualidade ela foi tolhida pela Igreja Católica, ainda mais na época da Idade Média. Então todo esse período a homossexualidade ela foi censurada, mas a igreja gradativamente foi perdendo poder temporal sobre a vida das pessoas e começaram as pessoas voltaram a ter liberdade sexual. Isso é um fenômeno sociológico, natural, histórico e cíclico que se repete, gente. Se vocês pegarem os filmes antigos sobre Grécia, Alexandre o Grande era gay, né? Ele tinha lá o seu amigo Parmênio, o seu companheiro. Se vocês pegarem o filme do Gladiador, tem várias alusões à homossexualidade. Lá mostra o senador, no jardim da casa dele tem o Efebo, que é os jovens que todo homem tinha, um jovem andrógeno que andava com eles, né, junto com a mulher também, sabe? Então essa paranoia é uma coisa doentia, é coisa de gente psicopata, de ver o comunismo em tudo, assim como o crente vê o diabo em tudo, gente. Isso não existe, cara. Isso não existe. Então eles criam essa paranoia que a gente pode fazer até alusão da doutrina da segurança nacional na época da ditadura militar, que eles viam comunistas em todas as esquinas, prontos para matar as pessoas. Né? Foi igual aquele pânico que a gente teve em 2006, no Salve Geral, que ninguém podia sair na rua, porque a gente achava que todo mundo ia ser assassinado, que o PCC estava matando todo mundo. Lembra o pânico que gerou? Gente, isso daí é engenharia social. Eles usam isso na manipulação. Vocês estão entendendo? Eles usam isso para manipular as pessoas em vários aspectos. O Brasil Paralelo usa isso nesses vídeos dele. Alarmismo. Né? Eles procuram fazer com que as pessoas acreditem nisso daí. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Responda para mim com sinceridade. Eu tenho amigos lá fora no exterior. Eu tenho amigo nos Estados Unidos. Eu tenho amigo na Alemanha. Eu tenho amigo na África. Eu tenho amigo na Inglaterra. Vira e mexe a gente se conversa. Eu pergunto para eles... Nesses países que vocês vivem, existe esse medo do comunismo? Eles dão risada, gente. Isso não existe lá. Essa coisa de teoria de conspiração não existe lá. Os países estão vivendo a vida, o povo está vivendo a vida. Sabe? Infelizmente, essas porcarias só dão certo no Brasil, porque o Brasil é um país desescolarizado. É um país que o povo não tem instrução. É terra fértil para teorias de conspiração, para malucos conspiracionistas como Olavo de Carvalho, e populistas, malucos e fascistas como Bolsonaro, gente.
Se vocês forem numa Alemanha, numa Inglaterra, numa Dinamarca, numa Islândia, numa Finlândia, numa Noruega, vocês não vão ver esse tipo de pensamento ridículo que a gente tem no Brasil. Esse fanatismo religioso, as pessoas veem do diabo em tudo. Gente, parece que o diabo só gosta do Brasil. Tantos países do mundo melhor, tantas pessoas do mundo melhor para atentar, ele vai atentar só o brasileiro. Tantos países pro comunismo atentar, pro comunismo ir lá e dominar, vai, pô, só o Brasil? Caramba, só o Brasil? Né? No Chile, Peru não tem isso daí, mas é só no Brasil. Vocês não pararam para pensar nisso, gente? Isso só existe no Brasil? Eles criticam tanto o comunismo morreu há mais de 30 anos. Quem é comunista hoje? Venezuela, que eles deploram tanto, o Cuba, que eles criticam tanto, né? Coreia do Norte criticam tanto. São os mais ideológicos, porque a China é capitalismo de Estado, não está nem aí para nada ideologicamente. Esses 3 países pequenos vão dominar o mundo, dominar o Brasil com ideologia marxista, com comunismo, gente. Vamos parar de ser burro, pô. Qualquer um sabe que o comunismo real, né, natural, primitivo, ele está ultrapassado. Hoje a gente defende mais o bem-estar social, uma social-democracia, né? Só uns marxistas muito anacrônicos para defender a expropriação dos meios de produção, né? O fim da propriedade privada. Gente, isso não existe mais. Não tem campo ideológico para isso mais no mundo. Então esses caras estão vivendo de passado ideologicamente. Eles estão criando na mente das pessoas medo de uma coisa que não existe mais. É a mesma coisa ditadura. Os caras estão saudando uma coisa que já passou, foi horrível, mas está mais explicado. Houve ditadura, houve tortura. João Goulart não era comunista, não havia nenhuma conspiração para invadir o Brasil. Mas os caras estão presos ao passado porque os caras não têm projeto de futuro. O Bolsonaro, ele não tem projeto de futuro, ele está preso no passado. Porque ele é um cara ideologizado. Vocês estão entendendo? É esse o grande problema do Brasil, né? E a gente vê que por meio disso eles estão criando esse revisionismo escroto, gente. O que é o revisionismo? É você querer recontar a história. Será que o revisionismo é ruim? Gente, o revisionismo ele não é ruim. O revisionismo ele faz parte da história. Um grande exemplo é o faraó Tutancâmon. Se vocês olharem os livros de história, vocês sempre vão ver o faraó Tutancâmon com aquelas máscaras, né? Com aquela máscara faraônica de ouro, né? E era uma criança, então a história contava Tutancâmon como se fosse uma criança mimada, um garoto, enfim, aquela coisa toda. Mas descobertas arqueológicas mostraram que Tutancâmon participava de guerras, ele era um homem valente, ele era um guerreiro. Né? E o que levou eles a crerem que ele era mimado, criança, infantil, é porque foram encontrados objetos infantis na tumba dele, mas não era, talvez é porque ele gostava, mas ele era um cara, né, valente. Então a história foi recontada, foi reformulada. Por quê? Porque tiveram bases históricas que eles descobriram que evidenciasse alteração histórica. E isso é natural, é até saudável. Os historiadores adoram isso, e a gente espera que aconteça isso até mesmo com os arquivos da ditadura, que a gente quer que abra e o Bolsonaro não quer que abra, os militares não deixam abrir. Esse é o revisionismo verdadeiro. Agora, o que esses cretinos do Brasil paralelo pregam é um revisionismo podre, disforme, chulo, né? É um revisionismo que é negativo. Ele é feito por pessoas que não são intelectuais da área, não são historiadores, não são professores de história, eles não têm domínio das técnicas de historicidade, né, do modo de se contar a história, da metodologia histórica. Eles criam visões distorcidas e disformes da história, negacionistas de tudo, sabe? E eles mesmos criticavam os muçulmanos que negavam o holocausto nazista, né? E agora eles fazem o mesmo, dizendo que não houve ditadura no Brasil. E ainda vão pior ainda, dizem que o nazismo é de esquerda, gente. Olha só que absurdo, olha que contradição. Seletivismo moral, né? Eles são tão sagazes, olha o que eles fazem. Eles não têm professores, doutores de história para fazer o Brasil paralelo com eles, para fazer parceria com eles. Eles pegam apenas algumas autoridades em história que a gente nunca ouviu falar, nenhum historiador conhecido, né? Eu, por exemplo, não vi eles pegarem aqui um Boris Fausto, né? Um dos maiores historiadores do Brasil, ou citar o Hobsbawm. Nunca vi, gente. Eles pegam lá
talvez um professor de universidade qualquer lá, não sei das quantas, o cara tá precisando de dinheiro, os caras vão lá, dão 10 mil reais na mão do cara para o cara falar uma frase. Aí o professor de história vai lá e fala uma frase. E a frase que o professor de história está falando ali é até uma frase verdadeira. Mas sabe o que eles fazem em seguida? Eles colocam outro especialista no nebuloso, desconstruindo tudo aquilo que o professor acabou de falar que é verdade. Só que na sequência das cenas, gente, parece que eles estão falando a mesma coisa. Então quer dizer, eles não, o professor que falou a verdade, ele não pode ser culpado porque ele falou a verdade. Ele ganhou dinheiro e falou ali um pequeno trecho de verdade. Aí vem depois um desonesto, né, obscuro, que ninguém conhece, desconstrói aquilo que o professor falou e a narrativa fica sendo como uma coisa só, né? E aí como você vê que tem um professor de história ali formado com respaldo ali, então é verdade, né? Estão desconstruindo a história, gente. Isso é técnica, gente. Isso é manipulação total, né? É o que eles fazem, né? Na verdade, como eu citei, eles não possuem nenhum compromisso com a história. Quem tem compromisso com a história somos nós, historiadores, certo? Alguns acadêmicos que ganham muito bem e a grande maioria, como eu, pobre lascado que ama a história por vocação, de amor pela história, amor vitalício pela história. A gente vive disso. A gente estuda, a gente leciona, a gente vive de história. E esses caras não vivem de história. Esses caras têm outra ocupação e usam, né, dos recursos financeiros para criar um projeto, para desconstruir a história sem nenhum respaldo, apenas para atender interesses capitalistas, interesses de poder. A narrativa deles constitui de que os acadêmicos não devem ser levados a sério. Que nenhuma escola forma professores. Eu vi isso de um Olavete, né? Falou para mim, Dirceu, mas esse curso de história que você fez não serve para nada. Esses seus professores que você teve, qualquer um é doutor hoje em dia. Qualquer um doutor é esse dia. Aí eu perguntei para a pessoa, você é doutor? Não. Acredita em quem? Olavo de Carvalho, que é doutor? Não. Vocês estão entendendo? Então a manipulação mental é tão grande, gente, é como uma seita. Não adianta você chegar para uma pessoa da Igreja Universal, dizer que ela está sendo enganada, que ela está sendo explorada. A fé é tão cega que a pessoa vai até te xingar. E ela vai catar todo o salário dela e vai depositar lá no altar, lá como eles fazem. E o errado vai ser você. Então não adianta, gente, querer debater com pessoas assim. Eu larguei de mão, pelo contrário, até me afastei, deletei, excluí, sabe, bloqueei todos os aspectos da minha vida. Eu não troco ideia com gente assim, porque pessoas fanáticas, para mim, são tóxicas. Pessoas tóxicas fazem mal, muito mal, sabe? E na visão histórica isenta que os professores de histórias passam, né? Nós, em momento algum, manipulamos a história, nós nem podemos fazer isso, né? Qualquer historiador que escreva um livro, ele é obrigado a ser cândido naquilo que ele fala, porque o livro que ele publica vai ser lido por outros historiadores que sabem a história. Então, se ele mentir, deturpar alguma coisa, ele vai ser pego no pulo, gente. Ele vai ser desmascarado e a carreira acadêmica dele está perdida. A gente tem que trabalhar com a verdade, né? O historiador ele tem que trabalhar com a verdade, assim como o médico tem que trabalhar para salvar vidas. É uma questão de ética profissional. Então essa história de que professor esconde, que professor deturpa a história, isso é ridículo. Quantas e quantas vezes aí a gente fala que por exemplo, a União Soviética manipulava a história contra os Estados Unidos, isso faz parte da guerra. Certo? Os muçulmanos também manipulam a história contra o Ocidente, os xiitas, né, os fanáticos. Eles demonizam o Ocidente para que o povo odeie o Ocidente. Isso é cultural. Agora, eu não vejo nenhuma vez esses caras do Brasil Paralelo, essa direita, esses pseudo-intelectuais, admitirem as manipulações que os Estados Unidos faz. Eles não admitem, porque os Estados Unidos, para eles, está acima do bem e do mal. É o império da verdade. Quer dizer, as ditaduras que eles implantaram no mundo todo, as guerras que eles fomentam, a derrubada de repúblicas, tudo isso daí para eles, gente, não existe, né? O que importa é o viés da direita. O que importa é o viés, né, que eles defendem, né? Então eles acham que os Estados Unidos é imaculado, né? Agora, voltando um pouquinho sobre o Olavo de Carvalho, gente, olha só a técnica do Olavo de Carvalho. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz.
Vocês já ouviram essa frase? Pois bem, gente. Esse é o mote do Olavo de Carvalho. Esse é o lema do Olavo de Carvalho. Essa é a essência do trabalho que esse cara faz. Xingar os outros do que você é e acusar os outros daquilo que você faz, né? A base ideológica do Olavo de Carvalho, gente, das acusações que ele faz, dessa ideologia que ele faz para as pessoas, está pautada no Decálogo de Lênin. O que é o Decálogo de Lênin, gente? É uma lista atribuída a Lênin de mandamentos que supostamente foram escritos por Lênin em 1913, em que Lênin diz que tem que corromper a sociedade, tem que desarmar a população. Eu depois, no final do vídeo, eu vou colocar os links aqui para vocês lerem na íntegra, tá bom? E vocês vão ver o que eu estou falando, certo? E, gente, isso é uma grande mentira. Isso é uma grande farsa. Há vários sites como Boatos.org e farsas que corroboram, mostrando que isso é uma grande farsa. Mas vai além disso. A Universidade de Oxford, ela escreveu um livro chamado They Not Said. Eles não disseram isso, tá? Eu tenho esse livro aqui, ele é em inglês. Eu vou colocar o link também desse livro, né, para vocês verem. Na página 115 desse livro, se eu não me engano, 115, esse livro fala que essas frases do Decálogo surgiu depois dos anos 40, e mais precisamente dos anos 60, né, que na verdade isso não foi dito pelo Lênin. Ou seja, um dos pilares da ideologia do Olavo de Carvalho é uma farsa desmascarada pela Universidade de Oxford da Inglaterra, certo? O Decálogo de Lênin é uma farsa. Quem escreveu isso foi um evangelista americano chamado Billy James, sabe? Dizendo assim, bom, as ideias dos comunistas devem ser essa. Ele fez o Decálogo, e era justamente na época da Guerra Fria. E isso caiu nos jornais, no gosto popular, e atribuíram isso aos comunistas. Então isso foi feito como parte da propaganda americana contra a União Soviética. Vocês estão entendendo? E quem desmascarou isso? Foi a Universidade de Oxford, da Inglaterra, né? País liberal. Vocês estão entendendo? Você acha que a Universidade de Oxford é comunista agora? Teria algum objetivo, algum proveito em falar a verdade? Então tem o livro. Eu vou depois postar o link aqui para vocês verem, né? Então o Decálogo é uma blindagem que o Olavo de Carvalho usa. Só que, gente, olha só que interessante. Tudo aquilo que o Olavo de Carvalho acusa a Lênin, ele pratica. Vocês estão entendendo? Essa ideologia que ele faz, né? Essa técnica que ele usa, né? Ele se apoia muito no McCarthy, né? Que era um senador americano, né? Que denunciou o marxismo cultural, né? Então, acho que eu já até falei, não sei se estou repetindo, que depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos, os comunistas foram para lá, então McCarthy começou a fazer uma caça às bruxas, né? E o Olavo de Carvalho usa o macartismo, a propaganda macartista, para fazer a caça às bruxas, para dizer que há comunistas em todo lado no Brasil, que é um plano de poder. Gente, isso aí é uma verdadeira operação Iraque que não leva a nada. Não tem prova histórica, documental nenhuma em relação a isso. Então, o Olavo de Carvalho, ele usa uma técnica de fomentar o caos cultural, usando evidências anedóticas. Eu já citei num outro vídeo que são evidências anedóticas, gente. São ideias conspiratórias ridículas e absurdas que emburrecem as pessoas, fazendo as pessoas acreditarem que há uma outra verdade. Vocês estão entendendo? Como o Olavo de Carvalho negar o heliocentrismo, que a Terra não gira em torno do Sol, que a Pepsi-Cola é adoçada com fetos humanos, que não existe combustível fóssil, que vacinas não devem ser tomadas. Gente, é uma imbecilidade após a outra. E como ele sabe que o brasileiro é um povo descolarizado, imbecil, ele solta isso daí porque o povo vai lá e pum, abraça. Né? E o povo gosta de coisas novas, de diferente, né? Porque o autodidata, existe o autodidata do notório saber, que é aquele que vai nas fontes certas, é o cara que sabe. Mas a maioria são autodidatas subjetivistas e especulativos, que gostam de ficar caçando pelo em ovo, como se eles fossem privilegiados em saber o que os outros não sabem. E o Olavo de Carvalho sabe que isso está no ego da pessoa. E o Olavo de Carvalho, ele trabalha com o ego da pessoa.
Olha só que interessante. Você está entendendo? Se vocês lerem a mitologia da Bíblia, né, sobre Adão e Eva no jardim, em quem que a serpente foi? Foi na Eva ou foi no Adão? Foi na Eva. Por quê? Porque a Eva, ela era uma mulher, ela tinha menos tempo de vida que Adão, ela não tinha a experiência e a madureza de Adão. Então ele foi lá e enganou a Eva. Induziu a Eva a comer do fruto proibido. Isso é o que a história da Bíblia diz, certo? Então ele sabe, o diabo sabe em quem ele vai, ele soube em quem ir, ele não foi diretamente em Adão. Adão, no caso ali, ele comeu do fruto porque ele quis, ele pecou porque ele quis. Ele não foi enganado. Ele não foi enganado, ele fez a cagada lá porque ele quis. Eva não, foi enganada. Vocês estão entendendo? Então, a técnica do Olavo de Carvalho é igual ao do diabo no paraíso. Ele sabe as pessoas que ele vai afetar. São pessoas impressionáveis, são pessoas de baixa escolaridade, são pessoas de mente fraca. É justamente nessas pessoas que o Olavo de Carvalho vai trabalhar a mente, ele vai comer a mente, ele vai esvaziar aquilo de bom que a pessoa tem, vai encher a cabeça da pessoa de dúvida. Né? Ele instrui os alunos a xingar os professores. Né? Não sei se vocês viram como ele fala. Quando ele vai fazer uma afirmação, ele sempre fala um palavrão no final, né? Porra! E ainda eleva a voz para intimidar. Então a pessoa se sente intimidada e a pessoa não vai questionar ele. Então ele acha que gritar, essa técnica de gritar e falar um palavrão, intimida a pessoa. E a pessoa fala, não, se ele tá nervoso é porque ele tá certo. Vocês estão entendendo, gente? Esse cara é um tremendo covarde, é um intelectual covarde. Vira e mexe, ele é destruído aí por muitos intelectuais. Né? Então nós vemos que o cara leva o Brasil a uma paranoia. Né? Uma paranoia. Assim como a farsa do Decálogo de Lênin, também tem os protocolos de Sião, né, que diziam que os judeus possuíam uma conspiração para dominar o mundo. Gente, pesquisem sobre os protocolos de Sião aí. Né? Foi um livro obscuro. Esse livro aumentou ainda mais o antissemitismo no mundo, o ódio aos judeus. Os judeus nunca fizeram isso. Vocês estão entendendo? Enfim, né? É o que os caras fizeram. Né? Deixa eu ver aqui. O objetivo deles também é trabalhar com medo das pessoas. É por isso que eles ligam tanto a esquerda ao nazismo, porque as pessoas têm medo do nazismo. Porque as pessoas sabem, né, que o nazismo foi algo ruim, que matou pessoas. Então o nazismo ele gera terror no imaginário das pessoas. Então dessa forma, o que eles fazem? Eles atribuem o nazismo à esquerda. Né? A gente viu aí o presidente da República passando uma vergonha violenta. Né? Ele foi lá em Jerusalém, lá visitou lá o memorial disse que o nazismo é de extrema direita. O embaixador da Alemanha disse que é de extrema direita. Todo mundo diz. E o imbecil, junto com o Ernesto Araújo, continuam com essa afirmação ridícula. E o Araújo, essa semana, passou uma vergonha homérica, né, com aquele, acho que é Ranhold Rodrigues, né, um deputado lá. Ele, além de acho que é advogado, ele é professor de história. Então ele perguntou, olha, eu sou professor de história. Então eu gostaria que você me explicasse quais são as fontes que você se embasou para dizer que o nazismo é de esquerda. Gente, se vocês verem o vídeo, cara, eu vou tentar pôr aqui. Dá vergonha, esse cara se embananou, ele engasgou, ele enrolou. Ele não conseguiu falar, gente. Foi uma vergonha horrível. E o pior, sabe o que é? A vergonha que o Brasil está passando lá fora. Sabe? A Angela Merkel e o partido dela já disseram que vão tirar o Brasil do status de colaborador tecnológico da Alemanha, devido às grandes merdas que o Olavo de Carvalho está falando, que o Bolsonaro está falando e que esse cretino do Ernesto Araújo está falando. O Olavo de Carvalho ele é tão sagaz que ele simplesmente ele fez o mesmo que Lenin. Lenin ele estava na Alemanha, depois ele foi para a Suíça e lá ele articulou a Revolução Bolchevique no exterior. E o Olavo de Carvalho faz a mesma coisa, gente. Ele foi para os Estados Unidos, bancado por empresários, justamente para fazer esse projeto. Né? Isso é algo que ele já planejava há muito tempo, gente. Ele é bancado por americanos, o Steve Bannon está lá do lado dele. Vocês estão entendendo? Então é uma coisa muito antiga que o Olavo de Carvalho tinha em mente. Fazer a parte intelectual lá de fora do Brasil. Porque se ele tivesse aqui, ele não teria esse poder. Porque se ele tivesse aqui, com certeza a resposta em cima dele seria muito mais forte, seria imediata. Então para ele é cômodo ficar falando asneira lá dos Estados Unidos. Vocês pararam para pensar nisso daí? Não é por acaso que ele foi embora.
Entendeu? Porque ele é bancário, ele não trabalha, gente. Ele não tem emprego. Esses livros que ele tem, que ele vende, não vende tanto. Ele não tem tanto aluno como ele fala. Vocês viram aí, ele tá pedindo dinheiro, ele tá falido. Né? Ele tá falido. Até porque agora ele quer que os filhos do Bolsonaro sejam ministros, né? É uma forma dele ganhar dinheiro, porque se os filhos do Bolsonaro for ministro, aí eles mandam dinheiro para ele, né? Ele tá mendigando. Bom, agora vamos fazer o meia-culpa. De quem é a culpa pelo Olavo de Carvalho chegar a esse ponto, gente? De quem é a culpa? A culpa, gente, são dos acadêmicos. Sim, são dos professores das universidades. Eles são os grandes culpados. Vocês estão entendendo? Porque eles tiveram todo o tempo do mundo para desconstruir o Olavo de Carvalho enquanto ele estava começando. E ninguém levou ele a sério. Vocês estão entendendo? Ninguém levou ele a sério. Eles deixaram o ovo da serpente chocar. Eles diziam, não vamos levar o Olavo de Carvalho em consideração, porque o Olavo de Carvalho não é um intelectual como nós. Ele não tem diploma, ele não é um acadêmico. Ele é apenas um babaca que fala merda. Só que eles esqueceram que o babaca que fala merda, ele não vai atrás do pessoal das universidades, ele vai atrás da população desescolarizada. A população brasileira, ela é uma população de baixa cultura. Vocês estão entendendo? Então é nessas pessoas que o Olavo de Carvalho se pegou. E isso foi um grande erro da academia. E agora eles estão pagando o pato. Porque o olavismo cultural, ele dominou o Ministério da Educação. E agora nós estamos vendo esse Waltraub aí, esse Abraham Waltraub, nome de alemão, embora o cara é judeu, jeito de nazista, está aqui travando essa guerra ideológica contra os intelectuais do Brasil, com os professores das universidades. Né? Agora o negócio vai ficar feio, né? Mas eu acredito que a história sempre vence, a verdade sempre prevalece. Né? Então, eles ignoraram ele. E isso não se faz. Né? Eles subestimaram o Olavo de Carvalho, assim como o Trotsky subestimou o Stalin. Né? O Trotsky sempre tratava o Stalin como um cara burro, como um cara ignorante, como uma mula, chamava ele de mula várias vezes. Né? Quando foi oferecido ao Trotsky o cargo de secretário do Partido Comunista, ele não aceitou, que ele dizia que era um trabalho para brutos ignorantes, não para um intelectual como ele. Ele falou, pode dar para o Stalin. Ele deu, o Stalin assumiu o poder, exilou ele, tomou o poder de tudo, e depois matou ele no jardim da Frida Kahlo no México, acho que em 40 e poucos, sei lá, não lembro da data, me desculpem. Vocês estão entendendo? Então você não pode subestimar ninguém, gente. Quando você ri da piada, quando você ri muito de uma piada, você tem que tomar cuidado para a piada não rir de você. E é o que está acontecendo hoje, né? E a gente vê aí, gente, que a imbecilidade está tomando conta do Brasil de uma forma absurda. Né? O presidente da República é o maior exemplo disso. Esse ministro da Educação que entrou aí, ele não fala nada do Fundeb. O Fundeb está em risco, gente. Né? Mais de 40 milhões de vagas, de alunos, de matrículas, escolas fundamentais, ensino médio, que está em ameaça, porque não vai ter dinheiro. Até o salário dos professores pode estar comprometido, né? Ninguém falou nada sobre a gráfica do Enem que faliu. Ninguém tomou nenhuma providência. Ninguém se manifestou no Ministério da Educação, né? Sem contar o corte de 42% das pesquisas científicas, né, do CNPq. Aliás, 80 mil bolsas de pesquisas foram cortadas do CNPq, gente. 80 mil bolsas. Né? Tínhamos tantos projetos aí, alunos nossos iam para fora. Tudo isso acabou. Acabou. 42% de corte em pesquisas científicas no Brasil. Acabou. Certo? O que sobra? Revisionismo chulo, idiotização do povo, negacionismo histórico, guerra cultural e perseguição dos inimigos. É isso que está restando para o Brasil, gente. É isso o que o Brasil Paralelo está ajudando a fazer, certo? É um braço orgânico do Olavo de Carvalho no Brasil. E eles criticavam antigamente, dizia que o PT estava aparelhando o Estado, né? Hoje a extrema-direita está aparelhando em tudo. A imprensa está aparelhada.
né? Os jornais de TV estão aparelhados, eles só falam coisas boas da reforma da Previdência, todo mundo está apoiando, os artistas estão apoiando, a Ana Hickman, né? Muitos outros estão apoiando. Gente, isso não é por acaso, isso é manipulação, isso é controle. Vocês estão entendendo? Então é mais do que nunca hora da gente tomar cuidado, né? Não acreditar na mídia, não acreditar na imprensa. Cuidado com o olavismo cultural, gente. Isso daí emburrece, isso pega, isso é contagioso, isso é nefasto. Vocês estão entendendo? Nenhum professor de história teria maior interesse do que qualquer outra pessoa em te dizer a verdade. Eu vou ter algum ganho com isso? Não, não vou dar golpe, não sou de partido político nenhum, apenas prezo pela verdade. E nós estamos aqui para isso. Os professores da sua escola, da sua universidade, estão ali para isso. Eles são a última barreira entre o conhecimento e a imbecilidade. Eu sou muito grato a todos os meus professores da escola primária, da escola fundamental, do ensino médio, e principalmente os professores da universidade que abriram a minha mente, me libertaram da escuridão. Eu tenho certeza que no futuro, hoje a geração que nós estamos aqui, os professores, né, daqui a pouco os professores nossos vão passar o bastão para a gente, vão se aposentar, a gente vai envelhecer no lugar deles. Eu tenho certeza que muitos jovens ainda vão agradecer aos professores de história por ter salvo eles da ignorância, gente, porque isso daqui, isso faz parte do fascismo. O fascismo, ele domina a mente das pessoas. Tudo aquilo que Olavo de Carvalho acusa Lenin, acusa Gramsci, ele faz. É o olavismo cultural, imbecilização, entrar em todos os setores, né? Dividir, emburrecer para dominar. Beleza? Espero que eu tenha contribuído aí na elucidação de algumas dúvidas. Espero que vocês agora saibam com quem nós estamos lidando, quais são os mecanismos que o Olavo de Carvalho usa para manipular a mente das pessoas do Brasil, para dividir a nação e para implantar esse projeto de poder. Porque o que eles querem não é cultura. A gente viu isso. Não há nenhum projeto de educação no Brasil. Pelo contrário, estão tendo apenas cortes na educação. Então eles não têm nenhum projeto. Esse Brasil paralelo não visa cultura. Esse Brasil paralelo visa distorcer, deformar o caráter e a mente das pessoas para que elas apoiem esse governo fascista e ainda contribuem com o poder econômico que está se instaurando, que financiou esse mesmo governo. A reforma da Previdência também está atrelada a isso. Tudo faz parte de um grande acordo. Beleza, gente? Até mais. Fique com Deus aí. Grande abraço a todos.